Prezado candidato Alisson, nos responda se existe previsão constitucional de pena de morte no Brasil. Prezado examinador, quanto à pena de morte, ela é vedada na legislação brasileira. No entanto, existem exceções. Ou, na verdade, existe na Constituição a previsão de exceção quando se trata do militar em tempo de guerra que realiza a traição à nação. Na verdade, não vai estar escrito na Constituição, vai estar lá na legislação militar isso. A Constituição deixa isso aberto à legislação militar. Deixa essa ressalva. Então, existe, entre aspas, existe a possibilidade de pena de morte no Brasil quando em estado de guerra lá do militar que trai a nação. No entanto, a doutrina, veja só, isso aí não é que é um entendimento jurisprudencial. Alguns doutrinadores, em seus livros, acabam citando alguns exemplos que poderiam ser considerados uma pena de morte. Vejam só o que eles citam. A empresa, a pessoa jurídica, quando realiza poluição ao meio ambiente, existe a previsão lá no Código Ambiental de fechamento dessa empresa. Então, para alguns doutrinadores, o fechamento dessa empresa de forma compulsória como uma pena, seria a morte dessa empresa. Seria uma pena de morte para a pessoa jurídica, então, digamos assim. Fica aí aquele campo muito dogmático, muito de doutrina realmente, de discussão. Um outro exemplo que daí dá até para considerar assim, uma pena de morte realmente, com aspas bem grande, que a doutrina cita, seria quando há o abate de aeronaves. Existe também, agora não lembro o número da lei de cabeça, Vossa Excelência, mas existe uma legislação que trata do voo das aeronaves que estão no espaço aéreo brasileiro. E dentre uma das penas lá existentes é para aquelas aeronaves hostis em que existe o comando de pouso, ela acaba não pousando, se eu não me engano são por 3 tentativas, e ela acaba ignorando e não pousa. Existe a possibilidade de abate dessa aeronave. Então aí a doutrina considera uma pena de morte, que vai ter o abate da aeronave, a probabilidade dessa pessoa vir a óbito, esse piloto, é muito grande. Então seria considerado pela doutrina uma possibilidade de pena de morte nessa ocasião. Então veja, é assunto mais doutrinário. Agora, situação legal mesmo, de pena de morte estricto sensu, seria a questão do militar que trai a nação em tempo de guerra. É isso, Vossa Excelência, muito obrigado.